Irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite. Eu louvo a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui nessa noite. Com certeza, nós estamos aqui para adorar o Senhor, para dar o nosso melhor àquele que vive e reina para todo sempre, aquele que tem cuidado de nós de uma maneira especial, né? Obrigado, pastor Reinaldo. A minha esposa não pôde vir comigo. Teve alguns afazeres hoje lá, né? O negócio ficou estreito. Mas, irmãos, eu estou feliz. Às vezes você pode perguntar, mas Celcinho, você está feliz no momento que nós estamos vivendo? Um momento de tantas lutas, um momento de perdas, um momento que o país, que o mundo está vivendo com essa pandemia, que muitas das vezes nós ficamos sem direção. Muitas das vezes bate o medo, a incerteza nas nossas vidas, e a gente tem hora que parece que a nossa fé ela fica um pouco abalada. É normal, por sermos homens naturais, nós entendemos que tem momentos que passamos talvez pelo medo, por algumas incertezas, mas uma coisa eu falo nessa noite, para a igreja, para você que está me ouvindo nessa noite: o Senhor tem um propósito para tudo. Nem tudo é da vontade de Deus, mas algumas coisas o Senhor permite para que o nome dele venha a ser engrandecido, venha a ser glorificado. Nesse momento, irmãos, que nós estamos vivendo, eu quero te perguntar algo nessa noite. A Priscila, ela falou algo aqui, né? Qual foi o motivo que você teve de vir à casa do Senhor? Ela falou assim: olha para o seu irmão, pergunte a ele qual foi o motivo. O motivo é único: de adorar, de nos doarmos, de darmos o melhor da nossa adoração. Se você está vivo hoje, se você hoje está aqui de pé, é pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus na sua vida, a graça do Senhor na nossa vida. E nessa noite eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem alimentado? A fé ou medo? O que você tem alimentado? Você que está em casa, que está nos ouvindo, quero também deixar essa pergunta para vocês. O que vocês têm alimentado? A fé ou medo? Talvez você possa me perguntar, mas como assim alimentar o medo, alimentar a fé? Quando nós alimentamos a fé, nós começamos a ver algo sobrenatural nas nossas vidas. Quando nós alimentamos a nossa fé, o impossível começa a acontecer na minha e na sua vida. Quando nós alimentamos o medo faz com que a nossa fé ela começa a ser incapaz de ver o sobrenatural de Deus. O medo faz você regredir. O medo faz você entrar muitas das vezes na caverna e ficar acuado de tantas coisas que têm acontecido nesse mundo, no nosso país, no nosso estado. E realmente, como o pastor Reinaldo falou aqui, nós estamos vivendo um momento de nós não podemos mais dar aquele abraço, de sentir o calor humano, de chegar perto do nosso irmão, abraçá-lo de uma forma diferente, porque essa pandemia ela chegou e muitas das vezes ela tem separado isso no meio de nós. Infelizmente é a realidade. Nós não sabemos o que está por vir ainda, o que está acontecendo, mas eu tenho uma coisa, eu tenho certeza, que o meu Senhor, Ele tem cuidado de nós. A nossa fé faz com que a gente venha ver o sobrenatural de Deus. E quando nós começamos a desfrutar do sobrenatural de Deus, as pessoas começam a ver a gente de uma forma diferente. Ela começa a não entender o que está acontecendo, porque dentro de você gera algo, a fé. E muitas das vezes que o homem acha que não vai dar certo, que isso é muito difícil, e as coisas esse mar começa a abrir para você. E nessa noite eu quero trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração sobre medo e fé.
E eu tenho certeza que nessa noite algo vai gerar dentro de você. O Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração. E a sua fé, ela vai ser inabalável. Você vai começar a ver essa circunstância mesmo, sendo difícil de ser vivida. Muitas das vezes é até questionada pelos homens que ainda não têm essa fé, não acreditam nessa palavra que é vida, que é eficaz, que é a nossa bússola. Essa palavra que nos encoraja, essa palavra que tem o poder de mudar a história humana, que tem poder de mudar o homem, que faz o confronto de o homem enxergar dentro dele e ver as suas mazelas, de ver o seu pecado, de entender que ele não é um super-herói. E muitas das vezes o confronto vem e a gente começa a questionar certas coisas na palavra do Senhor. Lá dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer uma mudança muito grande dentro de nós. E eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor, ele está aqui nessa noite para trazer algo diferente para mim e para a sua vida. Eu convido a igreja para abrir a palavra do Senhor. Eu não vou me alongar, vai ser uma palavra breve, mas uma palavra que ela traz algo de segurança, traz uma certeza que quando o Senhor, ele está conosco, o vento pode soprar, mas o Senhor é aquele que acalma qualquer tempestade em nossas vidas, amém? Se conta no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, amém? Imediatamente, após Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho em um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado, açoitados, pelas ondas, pois o vento era ao contrário. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele, e andando sobre o mar, quando os discípulos ouviram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e eu lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite, quando eu perguntei a você o que tem gerado dentro do seu coração, dentro da sua vida, o que você tem alimentado nesses dias que nós estamos passando, como eu falei aqui, o ano de 2020 ainda não terminou, falta um pouco, mas nós temos enfrentado momentos difíceis, nós temos tido perdas, nós temos sofrido com tantas pessoas que nós tínhamos conhecimento, tínhamos amizades, e essas pessoas, elas foram. E por esses dias atrás, agora eu perdi um grande amigo também, que era um pastor de Teresópolis. Uns dias atrás, a gente conversando, ele falando comigo assim, falou: Celcinho, tudo tem um tempo de Deus, nada foge do controle de Deus. E quando eu volto a perto de Friburgo a trabalhar, eu chego no cliente, ele falou: Celcinho, está sabendo do nosso amigo Felipe? Eu falei: não.
o que aconteceu com ele? Ele foi sepultado ontem, às 10 horas da manhã. E aquilo ali me deixou um pouco triste. Eu falei, meu Deus, como as coisas têm acontecido no nosso meio. E muitas das vezes bate a incerteza, né, pastor Reinaldo? Bate assim um medo. A gente vê tantas coisas que estão acontecendo e muitas das vezes foge mesmo do nosso controle. Muitas das vezes bate a incerteza, bate o medo de nós estarmos vivendo. E principalmente eu que sou representante comercial, viajo de um lado, vou para o outro. Tenho contato com bastante gente, igual o nosso irmão que é farmacêutico, 500 pessoas ali. E muitas das vezes nós não sabemos como lidar. Nem sabemos quem está com vírus, como deixa de estar. E isso a gente cria uma expectativa até de medo das nossas vidas. Nós questionamos. Algumas vezes nós temos que nos blindar. Nós não podemos mais dar aquele abraço caloroso, de estar batendo papo, de ir na casa do irmão, nas pessoas que são mais de idade. Eu, muito tempo, converso muito com a minha mãe pelo WhatsApp. Às vezes eu passo e muitas das vezes eu quero dar um abraço, quero beijar minha mãe e não posso. Porque às vezes eu tenho medo de eu estar viajando e eu não sei se eu entrei em contato com alguém, essa pessoa tem o vírus e a minha mãe já é de idade. Bastante tempo eu não consigo dar um abraço na minha avó, que mora aqui em Anta, uma senhora já de quase 93 anos, que eu amo demais. E isso faz com que a gente venha perder a essência, o contato de estar um com o outro, de estar abraçando, de estarmos orando junto. E nós vivemos esse momento difícil, esse momento de crise, de luta, de muitas das vezes você não sabe o que vai acontecer, é o governo, você não sabe o que está por vir, você não sabe como está a situação. Tem mercadoria hoje que eu já não consigo comprar, não chega mais para mim. Às vezes eu ligo para o meu fornecedor e falo, Celso, não tenho. E outra coisa, chegou aqui e o preço dobrou. Então, irmãos, é uma loucura. As coisas estão caminhando, que eu creio que é o final dos tempos. E eu quero citar algo aqui que muitas das vezes a gente não tem ouvido, mas nessa noite eu quero dizer em alto bom som, Jesus está voltando. Te prepara, ó igreja, para encontrar com o Rei. E não é de qualquer maneira que nós vamos encontrar Jesus. Não é de qualquer maneira que nós vamos encontrar com Jesus. Se as nossas vestes não estiver limpas, meu irmão, vai ser difícil. Vai ser difícil. E muitas das vezes nós geramos o que dentro de nós? A incerteza, esse medo, dessa loucura toda. Mas eu louvo ao Senhor, porque a minha fé ela está no Jesus. Tudo tem um propósito. Muitas das vezes não é da vontade de Deus que isso venha acontecer, mas a permissão é do Senhor. Ele permitiu. E muitas das vezes para te confrontar, para a gente começar a sentir como a falta de como é um carinho, de como é um abraço, de como está com o nosso irmão, de entrar a nossa avó, nossos pais, os nossos parentes. Quantos parentes tem que a gente hoje não pode entrar em mais contato com ele? Antes de eu vir para cá, eu estava conversando com a minha prima pelo WhatsApp, e ela falando comigo, primo, a mamãe está mal, ela está entrando numa cirurgia agora, está muito fraquinha. Depois que eu perdi meu pai, há 6 meses atrás, foi um bike para ela, e ela também já é de idade, 80 e poucos anos, e ela sentiu muito. E a gente queria lá visitar, e eles também queriam vir aqui no sepultamento do meu pai, não pôde. A dor foi grande, por causa de quê? Pelo momento que nós estamos vivendo, pela essa pandemia toda. Isso gera muitas das vezes um medo dentro de nós. E hoje está sendo a mesma coisa, a gente não pode visitá-la pela idade, a gente não sabe, a incerteza ela bate na nossa vida. Mas o que eu estou querendo dizer nessa noite com isso, o que você tem alimentado no mundo tão difícil que nós estamos vivendo, o que você tem gerado dentro do seu coração, nesses momentos de dificuldade, de incertezas, eu quero te convidar que você venha gerar a sua fé. Eu quero te convidar nessa noite que a sua fé ela possa estar inabalável. Porque quando nós geramos, meu irmão, dentro de nós, a nossa fé, nós começamos a andar sobre as águas. Quando nós geramos dentro de nós a certeza que Jesus nos deu uma palavra de vitória, nós vamos ter êxito.
Mas eu não vou ter mais luta, não? Não, meu irmão, você vai ter luta diariamente. Você sempre vai ser confrontado. Você sempre vai ter dificuldade. Mas a certeza é essa, que você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Porque pela palavra que o Senhor foi gerada para nós, uma palavra de cura, de libertação, de salvação, Ele estaria conosco todos os dias. E o que eu quero dizer nessa noite é que quando Jesus, ele vai para a vigília, quando ele volta, os discípulos ele entram no mar e eles vão para outro lado. E quando já era tarde, Jesus aparece. Quando Jesus ele chega, os discípulos que estavam no barco, eles se assustaram com aquela figura que estava vindo sobre as águas. E ali fala sobre Pedro. Eu tenho uma grande admiração por Pedro. E Pedro ele questiona. Pedro ele fala para Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus fala para ele: então vem, Pedro. E ali Pedro, a sua fé naquele momento era inabalável. Nada estava naquele momento tirando o foco de Pedro, porque ele estava com o olhar em Jesus. O foco dele era Cristo. Ele não estava olhando no vento, na tempestade. Ele não estava vendo as coisas que estão acontecendo. Ele manteve os olhos em Jesus. E ali ele começou a andar sobre as águas. Ele começou a desafiar ali toda a gravidade. Ali as pessoas começaram a observar aquele homem, pastor Reinaldo, andando sobre as águas ao encontro de Jesus. E os discípulos estavam no barco admirados de ver como Pedro estava andando, desafiando a gravidade, a física. As pessoas olhavam para ele, eu ficava imaginando, pastor, eu estava olhando essa passagem, como aquele homem começou a andar sobre as águas. E o vento soprando do lado, soprando do outro, mas o foco dele estava em Cristo. Nada estava tirando o foco dele, porque ele sabia o que ele queria naquele momento. Mas a palavra do Senhor fala que quando ele caminhava, ele olhava para Jesus, o vento soprava de um lado, soprava do outro, e nada abalava a fé daquele homem, porque a sua vida, a sua fé estava em Cristo, estava no Mestre. Na nossa caminhada também não é diferente. Tem momento que nós temos uma palavra liberada de Deus para a nossa vida, e nós enfrentamos algumas coisas, e muitas das vezes nós perguntamos: como é que eu passei dessa tempestade? Como é que eu sobrevivi nesses momentos de crítico, nesses momentos difíceis, nesses momentos que muitas das coisas tentam nos oprimir, tentam nos roubar a nossa paz, a nossa comunhão, a nossa fé. O que gera isso dentro de você, para que você ainda consiga estar adorando esse Deus no meio de tanta tempestade? A presença do Senhor, o Santo Espírito, a sua fé, é a certeza, meu irmão, que você vai romper. Mas nós, como homens naturais, nós estamos caminhando sim, nesse mar que está envolvido de tanta tribulação, de tanta diversidade, de tantas palavras que chegam no nosso ouvido, tentando paralisar a nossa fé, paralisar a nossa caminhada com Cristo. Mas eu quero te dar uma palavra nessa noite: não dê ouvido àquilo que estou falando, ainda que seja difícil, mas mantenha a sua fé em Cristo. Mesmo que seja difícil, mesmo que as dores elas venham, as lutas venham, meu irmão, nós estamos caminhando para o final dos tempos. Jesus está voltando. Não deixe nada paralisar a tua fé, a tua caminhada. Olha para Cristo. Naquele momento, Pedro, ele caminhando, eu creio que os discípulos estavam olhando para ele e começavam a falar: olha lá, Pedro andando sobre as águas, como pode isso? A fé, ela gera dentro de nós o impossível. O impossível. A fé, ela traz a certeza de que o Senhor, Ele está conosco. Estou sem dinheiro, não perco o foco. Estou passando um momento difícil, não perco o foco. Estou desempregado, irmão, continua olhando para Jesus. Meu irmão, você não está entendendo, as coisas lá em casa estão acabando. Fica tranquilo, descansa no Senhor. Mantenha a sua fé. O Senhor, Ele te sustenta. E os homens que estavam no barco, ele olhava a Pedro, e eu creio que eles ficaram deslumbrados de ver Pedro andando sobre as águas, ao encontro com Jesus.
Muitas das vezes na nossa igreja, nós passamos por momentos que nada nos abala, né, pastor Reinaldo? Está tudo muito bem, as coisas estão fluindo maravilhosamente bem. Nós vamos rompendo. Mas tem momento que nós passamos por momentos difíceis, sim. Temos homens naturais. E na nossa caminhada cristã também, muitas das vezes nós paramos e olhamos tantas adversidades que estão acontecendo. Começamos a olhar os ventos, as tempestades, os que chegam no nosso ouvido, palavras de derrota, com palavras que não te edificam, com palavras que jogam a sua fé para baixo, com a palavra que fala que você não é nada. Você é um príncipe precisa do Senhor. Você que está me assistindo em casa, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu tenho certeza que através dessa palavra, a sua vida pode ser mudada. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E nesse momento, quando Pedro ele olha para as circunstâncias, ele começa a ver o vento, ele começa a ver o mar balançando para um lado e para o outro, jogando o barco para um lado e para o outro, ao ponto deles naufragarem. Pedro para, ele tira o olhar de Cristo. Quando ele tira os olhos de Jesus, a palavra do Senhor ela me relata que Pedro começa a afundar. Pedro, um homem pescador, conhecedor do mar, que andava com Jesus, que comia com Jesus, naquele momento sentiu medo, e a palavra de Deus fala que ele para, olha Jesus, ele olha o que está acontecendo, e Pedro começa a afundar. Não é diferente das nossas vidas, como eu falei atrás. Tem momento que nós paramos, Priscila. Tem momento que bate o medo mesmo, a incerteza. E muitas das vezes achamos que a gente não vai passar, não vamos conseguir. Mas nesse momento, como homem natural, pecador que somos, mas reconhecemos que o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O Senhor não nos abandona. O Senhor fala que a Bíblia fala que o Senhor pegou na mão de Pedro e disse: homem de pequena fé. A fé dele já tinha ido. A fé de Pedro naquele momento já tinha se esgotado. Jesus naquele momento, ele pega Pedro. Não temas, sou eu. O que eu quero dizer com você nessa mensagem, irmão? Tem momento em nossas vidas que nós paramos mesmo. Tem momento que dá o medo dentro de nós, que gera a incerteza, gera tantas coisas que a gente não consegue mais entender e nem acreditar mais no propósito. Mas o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele não descansa. A palavra de Deus fala que ele anda como leão ao nosso derredor 24 horas, bramando como leão para te alcançar. Mas o Senhor, Ele é justo. O nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é misericordioso. E nesse momento, querido, quando você não tiver força, quando você estiver nessa tua caminhada, quando acontecer esses ventos que se levantam mesmo, e eles começarem a soprar com o teu barco, e você não tiver força, e você até achar que vai embora, você pode ter certeza, quando você começar a clamar a Jesus, o Senhor, Ele é fiel para te resgatar, para te tirar da situação que você está, para te levantar de uma forma tremenda e falar assim: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombre, pois sou teu Deus, sou teu Deus. O que está passando nesse momento, meu irmão, isso não vai ser para sempre. Vai ter uma hora que isso vai ter que cessar. Mas, meu querido, mantenha sua fé diante de Deus. Mesmo que o vento sopre, mesmo que as lutas aconteçam, não perca o foco. Olha para Cristo. Olha para aquele que te dá vida, olha para aquele que te restaura, olha para aquele que edifica, olha para aquele que faz você andar sobre as águas. Não fica olhando para o vento, para a tempestade, não dê ouvido àquilo que vai chegar para você, para tentar bater sua fé, mas olha para o consumador. A diferença é essa. Passamos momentos difíceis, sim,
Passamos um momento de tristeza, passamos. Eu tive um momento conversando com o pastor Reinaldo. Aconteceu algo na minha vida que eu estava achando que eu não ia conseguir mais. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e eu não via mais a situação que melhorasse em algumas coisas para mim. E eu conversando com a minha esposa, uma mulher que é uma bênção na minha vida, que edifica muito a minha vida. E ela falou comigo: não vamos dar ouvido, vamos manter o nosso foco. Nós temos uma família. Em momento de crise, não crise conjugal, porque para a glória de Deus nós nunca tivemos. Quanto o vento mais soprava, mais nós uníamos. Quanto as coisas eram mais difíceis, mais a gente se unia. Sempre foi assim. E eu lembro que ela falou assim: não podemos perder o foco em Jesus. Temos que manter a nossa união, a nossa força, a nossa fé em Jesus. Eu estava vivendo um momento muito difícil. Eu vou cantar só um pouquinho só, que eu ainda não contei, que eu prometi ao pastor Reinaldo um dia trazer o meu testemunho, quando eu tive um AVC no ano de 2018. As coisas estavam indo muito tranquilo da maneira que eu queria, e não da maneira como Cristo queria para a minha vida. Eu passei por um processo de um AVC, e quando eu fiquei internado alguns dias, eu fiquei com o lado esquerdo todo paralisado. E o médico, doutor André Salustiano, ele falou para mim, rapidinho que eu vou contar isso, ele virou e falou assim: olha, o que está aqui nesses exames, eu consigo entender, é da minha alçada, mas o que está na minha frente, não dá para mim, porque não tem como uma pessoa com coágulo, andando todo torto, e do outro dia ela me aparecer dessa maneira. Nós passamos momentos difíceis. Momento que eu achei que o meu barco não ia naufragar. Momento que nós não tínhamos mais um emprego. Eu não tinha mais salário. Passamos um momento de dificuldade tremenda. 3 filhos, um AVC em cima de uma cama. As dívidas chegando. As coisas só enrolando. Aluguel só dobrando. Você imagina como estava a minha mente. Como que eu ia sair daquela situação? Lado esquerdo paralisado. Jesus, ele fez um milagre na minha vida. Uma coisa eu quero te convidar você nessa noite: manter a sua fé em Cristo. Por mais que as lutas, que as circunstâncias, elas venham tentar paralisar a tua fé, mas que nessa noite, você que está me ouvindo em casa, se alimente da fé, da palavra do Senhor. Se fortaleça. Não deixa que o medo venha paralisar o que o Senhor tem na tua vida. Não deixa que o medo venha paralisar o propósito, o chamado na tua vida. Às vezes o que nós estamos passando, esses momentos de dificuldade, esse momento de luta, de dor, das incertezas, o Senhor está trabalhando, o Senhor está forjando o nosso caráter, o Senhor está trabalhando o nosso íntimo de uma forma diferente. Quantos não conseguem mais dar um abraço na sua avó, na sua mãe? Quantos hoje não conseguem mais ter uma unidade um com o outro? Estarmos juntos, de medo daquele calor humano. Pastor, nós não temos mais isso, está sendo difícil. Quantas pessoas você conhece que partiu, que poderiam estar com a gente aqui e não estão mais? Louve o Senhor, você que está aqui nessa noite. Mantenha sua fé no Senhor Jesus. Tira o medo. Não deixa que o medo venha paralisar nada daquilo que o Senhor tem para a tua vida. E quando Pedro, ele entende que seu momento de frustração, de medo, ele foi quando paralisou a sua caminhada, o Senhor, ele entrou com as mãos fortes, poderosas, para falar para ele: Pedro, estou aqui, homem de pequena fé, não tem medo não, tudo isso que vocês estão passando vai ser momentâneo, não vai ser duradouro não, eu tenho algo muito maior para vocês. O que eu entendo com isso, irmãos? Está sendo um pouco pregado. Eu estava conversando com o pastor Reinaldo, que Jesus está voltando.
Esse mundo hoje cheira mal. Você vê os homens hoje amantes de si próprio, amante do dinheiro, sem amor, sem piedade. Fazem qualquer coisa para estar no poder, fazem qualquer coisa para ter dinheiro, consegue manipular o povo. O problema de hoje, a palavra de Deus fala que Oséias, que o povo sem o conhecimento é fácil. O meu povo erra e perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas hoje não têm mais o conhecimento. Elas querem, sabe o quê? Eu vou na casa do Senhor que hoje eu quero receber. Eu vou lá porque vou receber uma bênção. A bênção já está preparada para você há muito tempo. O problema, minha querida, é que muitas das vezes nós não estamos preparados para receber a bênção do Senhor. A bênção, ela já está preparada há muito tempo. O problema de hoje em dia é que muitos não estão preparados para receber a bênção do Senhor. As coisas começaram a melhorar na minha vida, e algumas coisas, quando eu comecei a entender que em vez de eu vir para receber, eu vim para adorar. As coisas começaram a mudar para mim quando eu entendi que em vez de eu receber, eu quero dar. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais você dá, mais você é cheio. A vida com Deus é essa. Quanto mais você libera, mais Ele te enche. Quanto mais você dá, mais você recebe. Por isso que eu te falei nessa noite, que você tem alimentado a fé ou medo. Se você alimentar a sua fé, as pessoas vão ver como pode. Entra ano e sai ano, a tempestade vem e ele permanece de pé. Como eu não consigo entender. Entra ano e sai ano e ele passa momentos difíceis, mas ele está lá adorando. A diferença do adorador é essa. A diferença do homem que tem uma fé inabalável. Pode soprar. Eu estou aqui, Senhor. Estou para te adorar. É difícil? É. Eu vou falar para você que é fácil. Mas que nosso coração venha gerar nessa noite um coração quebrantado, um coração de adorador, um coração que não venha olhar a circunstância, um coração que não venha dar ouvido àquilo que chega para a gente. Se enche da palavra, se enche daquilo que é o melhor, que é a presença de Deus. Minha esposa, ela fez um quarto de oração lá em casa. Pastor Reinaldo, uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu quando a gente entra naquele quarto. Muitas das vezes nós entramos querendo falar com Deus e vamos falando. Na minha oração, Deus falou assim: meu coração, calma-te, quiete, apenas me adore. Pastor Reinaldo, naquele momento eu comecei, Priscila, a ajoelhar e comecei a adorar o Senhor. Num cântico que estava no meu coração, eu começava só a adorar a Deus. Quando eu dei por mim, eu estava chorando. Comecei a sentir a presença de Deus. No momento, eu com minha esposa ali, de mãos dadas, nós começamos a entrar numa intimidade espiritual, de algo tão gostoso. Quando nós levantamos, nós começamos a olhar para dentro de nós e vemos quanto nós estávamos religiosos, carregados de preconceito, achando que aquela pessoa tinha que ser crente da maneira que estava na minha mente. Quanto julgamento tinha dentro de nós. Estava faltando, sabe o quê? O que está faltando muito hoje na humanidade. Um coração quebrantado. Um coração que possa olhar para o irmão e ver a necessidade dele. Um dia eu coloquei no meu status essa frase, mas eu gostei muito. Se a dor do teu irmão não te afeta, quem precisa de remédio de cura é você. Nós estamos caminhando, irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor está levantando uma igreja, que é eu e você, uma igreja de adorador, uma igreja que ama, uma igreja que cuida, uma igreja que não olha a circunstância, uma igreja que não olha a pessoa de ver os defeitos, mas como Jesus olhou, Ele te olha lá na frente. O amor dele é tão grande, é tão imensurável, que Ele não te olha os teus problemas, Ele olha como você já está lá na frente.
Eu louvo a Deus, pastor Reinaldo, que o Senhor tem feito algo grande nas nossas vidas. Você de casa que está ouvindo essa palavra, que você venha guardar essa palavra no seu coração. O que você tem alimentado é a fé ou é o medo que nós estamos vivendo? Que você venha gerar dentro do seu coração uma fé inabalável. Através dessa fé, você vai alcançar o impossível. Através da fé, algo vai acontecer o sobrenatural na tua vida. Através dessa fé, as pessoas vão começar a ver o sobrenatural na tua vida. E elas vão começar a questionar: o que é isso? O poder de Deus. O que é isso? A presença de Deus. Muitos estão acreditando em vários deuses, mas só tem um, o que fez o céu e a terra. Eu só me prostro naquele que fez o céu e a terra. Eu só me prostro diante da cruz, que é onde o sacrifício dele abriu o véu. E hoje eu tenho acesso livre com o Pai. E nessa noite, pastor Reinaldo, que nós possamos estar gerando dentro de nós fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor Reinaldo, esse me pegou realmente de surpresa quando ele pediu para trazer a palavra. Mas eu louvo a Deus, irmãos, que o Senhor ele tem um propósito para tudo. Se nessa noite eu vim aqui, foi pela misericórdia e a graça do Senhor transmitir essa palavra que trouxe para mim e me corta para mim, primeiro em mim, o que tem gerado dentro de você, Celso: fé ou medo? Medo, ele vai te paralisar. O medo vai impedir você de andar sobre as águas. O medo vai fazer com que você não consiga romper esse mar dessa humanidade, desse mundo tão perverso, cheio de incertezas, cheio de dores. A fé vai fazer você mover, vai fazer você passar do outro lado. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele trouxe você aqui para ouvir essa mensagem sobre medo e fé. Alimente a sua fé. Mata o seu medo. Celso, mas tem hora que é difícil. Sim, eu entendo, é difícil. Mas alimente-se da tua fé. Quando faltar força, quando você estiver dobrando o teu joelho lá no teu quarto, aí você vai falar assim: mas eu não tenho nem força nem para orar. O Espírito Santo de Deus é aquele que intercede por você com gemidos inexprimíveis. É Ele que intercede por você. Jesus está voltando. Você que está me ouvindo, está dentro da sua casa, eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como está a tua esposa, os teus filhos. Talvez os teus filhos estejam em momentos difíceis, estejam passando um momento no mundo de drogas, de vícios. Mas eu quero te convidar para você manter a sua fé, que Jesus tem o poder para restaurar a sua vida. Jesus tem poder para transformar a sua vida. Jesus tem o poder para restaurar o teu casamento. Jesus tem o poder para restaurar a tua família, a sua vida. Creia, Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, para o encontro com o Rei. Tem um hino que eu gosto muito que fala: o Rei está voltando, o Rei está voltando. Eu amo esse hino. E eu tenho certeza que nessa noite, essa palavra do Senhor, ela tocou de uma forma diferente. Você vai sair daqui, você que está me ouvindo, coloque dentro de você sua fé, fortaleza. Traga na tua memória aquilo que te dá esperança. Quem te dá esperança? A nossa esperança, ela vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pastor Reinaldo, eu agradeço a minha oportunidade. Que o Senhor possa estar falando no coração de cada um. Muito obrigado. Eu tenho certeza que o Senhor, nessa noite, Ele trabalhou na minha vida e na vida daqueles que estão com o coração quebrantado para ouvir e entender a voz do Espírito Santo de Deus.